Olá a todos, vamos para mais uma aula de tópicos especiais em economia monetária. O tema de hoje é estagnação secular, um termo criado não, foi popularizado pelo rapaz sorridente aqui da foto, mas foi criado em 1939 pelo Alvin Hansen e reintroduzido pelo rapaz da foto, que é o Lawrence Summers, para os íntimos Larry Summers. Em 39, o Alvin Hansen criou esse termo porque logo após a crise de 29, passaram-se muitos anos em que as economias, as principais economias do mundo, ou não cresciam, ou cresciam muito pouco, ou tinham uma crise, né, uma depressão, uma queda no PIB. Parecia que as economias não estavam se recuperando sozinhas da crise de 29, dos efeitos da crise. Então ele criou esse termo para dizer, bom, agora estamos estagnados, talvez tenhamos chegado num momento em que haverá uma estagnação secular. Ele foi um pouco exagerado, né, obviamente, de imaginar que seria um século de estagnação ou algo assim, mas foi a ideia dele. Crescemos muito no século XIX, entramos no século XX ainda crescendo bem, nós tivemos uma crise muito profunda e esse século ele vai ser caracterizado por estagnação. A humanidade já avançou o que tinha para avançar, o capitalismo já inventou tudo o que tinha para inventar, não tem mais para onde crescer. Obviamente ele foi muito errado esse prognóstico dele, mas o termo foi criado. E recentemente o Larry Summers recuperou esse termo, trouxe de volta a discussão. Mais especificamente foi um artigo de 2014 dele, só que depois em outros artigos mais recentes, teve um de 2020, se não me engano, ou é de 2021, que ele também recupera esse termo e insiste nele. E vários outros autores, eu coloco aqui só ele, mas tem vários outros autores que também falam nesse sentido, nessa questão da estagnação secular. Antes de explicar o que é essa tal de estagnação, deixa eu só apresentar o Larry Summers, que ele tem uma ascendência muito importante dentro da economia. Ele vem de uma família que tem economistas. Pelo lado do pai, ele é sobrinho do Paul Samuelson. O pai dele é irmão do Paul Samuelson. E a mãe dele é irmã do Kenneth Arrow. Os dois são prêmio Nobel, tanto Paul Samuelson quanto o Arrow. O Samuelson, não sei se vocês conhecem, mas ele é muito famoso pelos seus livros texto de economia. Foi um dos primeiros, se não o primeiro, manual de economia. E além de vários artigos ali ao longo dos anos 50 e 60, é um neo-keynesiano bem famoso. E o Arrow, ele é muito famoso na questão do equilíbrio geral e esse tipo de contribuição mais na microeconomia. O Summers tem várias contribuições acadêmicas nas áreas de macro, finanças públicas e economia do trabalho, mas o que ele é mais importante mesmo, e ele é famoso, pelo seu trabalho como policy maker. Ele foi economista-chefe do Banco Mundial de 91 a 93, foi secretário do Tesouro dos Estados Unidos de 99 a 2001, depois no governo Obama ele vira o presidente do Economic Council de 2009 até 2010, e foi reitor, lá se chama presidente, de Harvard de 2001 a 2006, já foi diretor de fundos de investimento, fundos de hedge, então ele tem uma ampla experiência, não só acadêmica, mas principalmente de policy making, e ele é muito conhecido por estar sempre expressando opiniões, ele escreve muito para Financial Times, para o Wall Street Journal, então é uma opinião que é muito ouvida nos Estados Unidos, apesar de muita gente dizer que eles não deveriam dar tanta importância para a opinião do Summers, porque ele é daqueles economistas que fala muito, faz muita previsão, por consequência, e erra muito. Ele tem a tendência a errar muito nas suas previsões, mas mesmo assim tem gente que ainda... Ele é uma voz muito ouvida, a gente gostando. Ou não, além disso, ele tem várias polêmicas envolvendo racismo e machismo. A gente vai entender um pouquinho disso quando eu mostrar os gráficos do artigo original dele de 2014. Relacionado mais à questão do machismo, não exatamente ao racismo. Então aqui agora eu tenho alguns prints dos gráficos desse artigo de 2014, no qual ele traz então a discussão da estagnação secular e o que ele pensa. Então vamos colocar em contexto, né? 2014, teve a crise do subprime em 2008, as economias elas não estavam crescendo tanto quanto pareciam, quanto cresciam antes. Nos Estados Unidos até se recuperou as taxas de crescimento de antes da crise, muito rapidamente, mas não o nível de emprego.
ou de desemprego. Voltou a crescer o PIB, a taxa de crescimento do PIB voltou a crescer, mas o nível de desemprego estava muito alto. Então não se recuperou o desemprego de antes da crise, apesar da taxa de crescimento do PIB até ter voltado. Na Europa, o crescimento não voltou ao patamar pré-crise de 2008 por muitos anos. Foi voltar agora, recentemente, mas daí a crise do Covid tirou isso de volta. Mas lá em 2014, o Larry Summers estava, então, preocupado com isso. Por que não estava reagindo? Por que depois da crise de 2008 não havia uma recuperação mais robusta das economias, como foi, por exemplo, na crise de 2001, que foi uma crise muito breve, durou nem um ano inteiro, foi coisa de trimestres, 1 ou 2, e muito rapidamente a economia se recuperou. Foi uma crise curta e pouco profunda. Mesma coisa para crises que ocorreram nos anos 90 e 80. Então, uma preocupação dele de por que os efeitos foram tão permanentes. Além disso, ele percebe que desde os anos 90, ou pelo menos desde os anos 90, as principais economias do mundo, ou pelo menos as economias ocidentais, elas têm taxas de crescimento cada vez menores. Então ele tenta entender nos dados, olhando para os dados, encontrar, né, motivos que talvez estejam por trás dessa recuperação muito fraca da crise de 2008 e da queda na taxa de crescimento que já vinha ocorrendo mesmo antes da crise. Então esse gráfico aqui ele mostra que no pontilhado é o PIB que de fato aconteceu, trimestre a trimestre, 2007 até o momento que ele escreveu o artigo, que é 2014, e aqui seria o PIB potencial pelas estimativas feitas em 2007, daí que eu não sei bem de onde ele tirou a estimativa, mas deve ser das estimativas oficiais, talvez da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos ou do Fed, deve ser uma das duas, que é o que geralmente se usa como benchmark. Então, se pelas previsões de 2007, era para a economia, para o PIB ter seguido essa linha mais escura. Quando foi refeita essas previsões em 2013, elas são feitas ano a ano, né? Mas aqui ele botou só 2007 e 2013. As estimativas de 2013 mostravam essa trajetória aqui, mais clara. E o PIB, de fato, ele foi esse aqui, o pontilhado, ou seja, abaixo de todas as estimativas de PIB potencial. O que é o PIB potencial? Ele envolve uma metodologia de cálculo, é uma estimativa, não é algo que de fato exista no mundo real. Você não tem uma medida de dizer, bom, o PIB potencial é esse, que seja inequívoca. Isso é algo que é construído estatisticamente. Então você vai pegar, por exemplo, o estoque de capital da economia, ver a capacidade ociosa e pensar, bom, óbvio que não é só uma regra de 3, mas o modo como eu estou explicando aqui didaticamente é como se fosse. Mas se o PIB atual é esse, a capacidade ociosa é essa, então se não houvesse capacidade ociosa, se a gente usasse todo o capital, qual que seria o PIB? Não é tão simples, obviamente, mas a intuição segue nessa linha. Mesma coisa, dá para pensar não no estoque de capital, mas no de trabalho. Se o PIB atual é esse, ainda tem tantas de pessoas desempregadas ou na força de trabalho potencial, qual seria o PIB se todos estivessem empregados? Então é nessa linha que se calcula o PIB potencial. Daí óbvio que existem muitas metodologias, né, para calcular isso. Mas não é algo que exista realmente, de fato, no mundo. Mas independente da metodologia utilizada, isso é algo que vários outros trabalhos que tratam da questão da estagnação secular trazem, que é essa questão de que o PIB ele vem ficando sistematicamente abaixo de qualquer medida que se faça, independente da metodologia, ele vem ficando abaixo de todas as medidas de PIB potencial. Uma outra medida que ele traz aqui para falar da estagnação secular é a taxa de pessoas empregadas em relação à população total. Porque a taxa de desemprego é a população empregada em relação à força de trabalho, que são pessoas empregadas e pessoas desempregadas, mas que procuram emprego. Tem uma boa parte da população que está fora da força de trabalho. Aqui, então, seria a taxa, não a de desemprego, mas a de emprego em relação à população total. E ele mostra que essa taxa ela caiu bruscamente depois da crise de 2008 e ficou muito abaixo, o que é um indicativo de uma economia muito deprimida. As pessoas não voltaram a conseguir empregos. Boa parte da população ficou sem empregos, não se voltou a nenhum nível pré-crise. Uma outra ideia aqui, o que eu falei antes, né, no início da aula, ele coloca só para homens, não sabemos exatamente por que ele fez isso no gráfico, mas olhando essa mesma taxa apenas para homens. E ela vem caindo desde os anos 70. Ela mostra uma outra tendência, né?
pegando os homens empregados em relação à população masculina total entre 25 e 54 anos. Enfim, né? Por que, né, pegar essa medida? Mas ele pegou e colocou no artigo dele, 2014. Um outro motivo, uma outra questão que ele mostra que possa explicar por que as economias elas não vêm crescendo mais como cresciam e por que a tendência é de crescer abaixo do que vinha crescendo, é a questão da razão dívida-renda das famílias. Ela vem crescendo, daí aqui a tendência que ele traz é muito longa, né, desde os anos 40, mas percebe-se pelo gráfico que cada vez mais as famílias elas vêm ficando mais endividadas. Ali um pouco antes da crise isso passa, aliás, um pouco antes da crise não, na entrada dos anos 2000 passa de 100% a dívida, ou seja, você tem uma dívida que a maioria das pessoas, né, ou se pegar toda a dívida das pessoas e dividir pela renda de todas as pessoas, dá mais de 100%. Ou seja, tem muita dívida, né, mais do que a renda corrente de um ano ou de um mês, acredito que aqui seja medido por ano. E depois da crise, obviamente, essa razão ela cai um pouco, não chega, obviamente, aos níveis de antigamente, mas outra razão aqui para o Summers dizer que estamos crescendo pouco é, como as famílias estão muito endividadas, o serviço da dívida é muito grande. O que é o serviço da dívida? É você pagar juros mais amortização todo mês. Então, como você está muito endividado, mesmo uma taxa de juros pequena faz com que boa parte da sua renda seja sempre gasta para pagar a sua dívida e não usada para consumo. Com isso, há pouco consumo na economia, consumo é um dos principais componentes do PIB, então o consumo caindo ou não crescendo tanto, faz com que o PIB, por consequência, caia ou não cresça tanto. Então esse é um dos outros motivos para mostrar aí que há uma estagnação secular e que as economias, elas de fato não estão crescendo como cresciam, e um dos motivos pode ser essa questão do alto endividamento. Outra questão também, aqui pensando um pouco pelo lado da oferta, mais especificamente oferta de trabalho, é a taxa de crescimento da população, e vem caindo, né? A população vem crescendo cada vez menos, que é uma oferta de trabalho cada vez menor, então menos gente trabalhando, menos produção. E menos produção, o PIB tende a crescer menos. Essa é o raciocínio por trás desse gráfico. E aqui é uma questão que eu ainda vou explicar um pouco melhor, é a taxa natural de juros. Que, de novo, é algo que não existe, mas tem como estimar, é um construto teórico, que dá para você pegar dados do mundo real e construir uma medida de taxa natural de juros. Daí, como não é algo que exista de fato, não é uma variável como taxa básica de juros. A taxa básica de juros existe. No Brasil é a Selic, é uma taxa que um banco está cobrando para emprestar para outro. Nos Estados Unidos, essa mesma coisa existe e se chama Federal Funds Rate. Então, são coisas que existem. Salário médio da economia existe, é pegar todos os salários, tirar uma média, pronto. Taxa de desemprego existe, você vê quem está empregado em relação a quem a toda a força de trabalho. Agora, a taxa natural de juros não existe. De fato, nada é negociado na economia, não há nenhum contrato, nenhum título negociado a taxa natural de juros. Ela é um construto teórico e daí, com base, por conta disso, né, tem milhares de maneiras de calcular e estimar essa taxa de juros. Aqui ele traz essa metodologia desses dois autores e ela vem caindo. E esse é um dos principais pontos de explicação para ele de por que as economias não vêm crescendo. Eu recupero já esse ponto aqui, que eu vou me aprofundar daqui a pouco. E aqui são gráficos, dois gráficos que eu fiz. Eu fui na base de dados da OCDE. Vocês, se quiserem entrar, eu poderia ter colocado, esqueci de colocar como pega os dados, mas coloca OECD Stats, e daí vai cair na base de dados deles, e daí lá tem estatística para muita coisa. Eu peguei um gráfico aqui, um mais curto, dos anos 90 para cá, para Reino Unido, Estados Unidos, a zona do euro toda e para toda a OCDE, para mostrar, nos anos 90, as taxas de crescimento do PIB circulavam mais próximas aqui desse topo, que é dos 4%, e atualmente elas circulam mais ao redor da taxa de crescimento aqui de 2%. É mais baixa, lógico, aqui é uma evidência visual, mas se colocasse uma média, alguma medida aí de quebra estrutural, daria para ver que está um pouco mais abaixo, mas não é nada muito gritante essa questão da estagnação secular. Aqui a queda no crescimento do PIB da crise de 2008 e aqui a da crise da Covid, que pelo menos aqui para o Reino Unido, por exemplo, foi muito mais severo do que a crise de 2008.
E aqui olhando apenas para o CDE, para não ficar com um gráfico muito poluído, mas puxando desde os anos 70. Aqui fica um pouco mais claro, né, a questão. E desde os anos 70 circulava aqui ao redor dos 4%, e apesar dos altos e baixos, dá para ver claramente que o crescimento ele vem sendo cada vez menor. Dá para ver isso porque os picos de crescimento são cada vez mais baixos, e os vales, né, ou a parte de baixo de quando há uma reversão na economia, fica cada vez mais baixa. Esses dois períodos aqui, que dá quase para dizer que é uma crise, não chegou a ir para o território negativo, né, apenas cresceu muito menos. E a partir daqui temos então crises que de fato puxam para o terreno negativo, né, ou seja, a economia decresce. Então esses são alguns dados. Existem várias explicações para esses motivos, e daí agora eu me refiro a um artigo que fica depois como uma das opções de resenha, que é esse de um que foi colega meu no doutorado, o Acílio Araújo, que é uma revisão de várias explicações que vários analistas de várias escolas de pensamento trazem para por que existe essa questão da estagnação secular e quais as consequências dela. Mas a preocupação maior é tentar entender as causas, né? Por que estamos com essa crise acontecendo? Crise não, mas com esse fenômeno, né, de baixo crescimento das economias, crescimento cada vez mais baixo ao longo dos anos. Então, essa ideia do Summers, para vocês verem, ele é um autor muito controverso, mas quando ele lança uma opinião, ele acaba pautando, pelo menos por um tempo ou por algum círculo restrito, mas ele acaba pautando o debate. Quando ele lançou em 2014 a ideia de que há uma estagnação secular, vários autores começaram a levar essa ideia a sério. O Summers ele é mais vinculado ao atual mainstream da profissão, mas mesmo assim muitos autores heterodoxos discutiram essa ideia. Então a gente vai ver aqui as interpretações para essa questão. Temos explicações mais ligadas ao mainstream, com uma explicação mais keynesiana, mas aqui é vinculada aos novos keynesianos. Temos explicações do lado da oferta, e também uma explicação mais vinculada à histerese, que é uma ideia novo keynesiano também, então tudo circula pela escola novo keynesiana. Mas temos explicações heterodoxas, a keynesiana estruturalista, que é mais vinculada à escola pós-keynesiana, e até marxistas. Então o Summers não é marxista, não passa nem perto de ser, mas a ideia que ele lançou encontrou eco até mesmo em círculos de discussão marxistas. Então o Summers consegue ter essa capacidade, né, de pautar o debate. Então vamos ver brevemente explicações de por que as economias, depois da crise de 2008, começaram a crescer menos, né, não se recuperou o fôlego, né, o crescimento que havia antes. Então uma explicação keynesiana, mas mais vinculada ao mainstream, ou seja, ela é mais novo keynesiana, é que houve uma insuficiência crônica de demanda que manteve o produto abaixo do potencial. E o principal mecanismo aqui por trás é uma alteração no equilíbrio entre poupança e investimento agregado. E isso reduz a taxa natural de juros compatível com o pleno emprego de fatores produtivos. Beleza, o que é essa alteração no equilíbrio entre poupança agregada e investimento agregado? Eu vou rabiscar aqui do lado que aqui tem um espaço. E isso aqui é uma explicação que para quem teve aula comigo na disciplina anterior de monetária, vai lembrar lá da aula do Wixel. Eu falo aula comigo porque eu não sei como foi tratado em outras disciplinas, mas lá no Wixel há uma questão que aqui é a oferta de recursos agregada, que seria a poupança agregada, e uma demanda por esses recursos, que é o investimento. E aqui temos o equilíbrio, que é a taxa natural de juros. É aquela taxa de juros que equilibra poupança e investimento agregado. Eu vou até apagar esse aqui para não ficar muito poluído depois. Eu vou mudar a cor. Então, essa é a taxa de juros que equilibra toda a oferta agregada de recursos financeiros, que é a poupança agregada, e a demanda por esses recursos, que é o investimento. Vai dar ali uma taxa de juros. A taxa bancária, ou a taxa interbancária de juros, ela pode estar acima ou abaixo dessa taxa natural. Se ela está abaixo, está sendo negociado os recursos a um nível mais barato do que a taxa natural, então há uma tomada excessiva de recursos por parte dos agentes, o que se configura em um excesso de demanda e mais inflação, e daí essa taxa depois ela tende a se alterar, ou porque com mais inflação a poupança reage ou o investimento reage.
E se a taxa bancária estiver acima da taxa natural, não vai ser um excesso de crédito, e sim os agentes estarão pegando crédito de menos, e daí a economia se desaquece, e daí esse desaquecimento de novo vai levar, muito provavelmente, a um ajuste pela oferta agregada, ela vai se deslocar, porque a oferta é uma proporção da renda, daí menos renda, menos poupança, ou pelo lado do investimento, porque como a economia está crescendo menos, os empresários vão investir menos. Então, uma explicação que é uma das principais que o próprio Summers trouxe, eu não sei se eu vou conseguir desenhar porque o gráfico eu fiz ele meio grande, mas a ideia aqui é o seguinte: houve um deslocamento paralelo, ao mesmo tempo que aumentou a oferta de recursos, ou seja, aumentou a poupança agregada, ela se deslocou aqui para frente, eu estou fazendo exagerado mesmo para saltar aos olhos, houve também uma queda no investimento agregado. Então, com isso, o novo encontro entre poupança e investimento agregado se dá aqui embaixo, no terreno negativo, ou seja, a taxa natural de juros, ela está no território negativo. Não é mais 2% de juros positivo, a taxa natural de juros está em menos 2, menos 3, porque a poupança agregada se deslocou para frente e o investimento agregado se deslocou para trás. Tudo isso puxa a taxa de juros, a taxa natural de juros para baixo. A questão é que, com isso, a taxa bancária ou interbancária de juros ela não consegue ir tão dentro do terreno negativo quanto a taxa natural. E com isso você tem sistematicamente uma taxa interbancária de juros acima da taxa natural, que é, como eu acabei de explicar, algo que faz com que a economia cresça pouco. Ela vai crescer menos, porque os agentes estão tomando crédito de menos, porque a taxa interbancária está acima da natural, que é aquela que equilibra poupança e investimento. Por conta dessa questão, ou seja, da explicação maior aqui para estagnação secular do ponto de vista novo keynesiano seria: existem fatores, que eu vou explicar quais são, que fazem com que a oferta agregada se desloque para frente, o investimento se desloque para trás, e isso gera ou causa uma taxa natural de juros negativa, a taxa interbancária de juros, ou a taxa básica, ou a taxa bancária de crédito, não conseguindo ficar tão negativa quanto a taxa natural, faz com que os agentes peguem crédito de menos e daí as economias crescem muito pouco. Uma outra versão dessa explicação de por que as economias estão crescendo pouco vem do Ben Bernanke, que foi presidente do Fed dos Estados Unidos e também é um autor novo keynesiano. Passa por aqui também, porque para ele houve muita poupança em países asiáticos. E eles colocaram esses recursos, investiram nos Estados Unidos, aumentando a quantia de fundos emprestáveis, que seria um outro nome para essa poupança agregada, e isso ajudou a derrubar as taxas de juros. Daí aqui sim os fatores de por que tem aquele deslocamento na poupança agregada e aquele outro no investimento agregado. A poupança é o seguinte: as pessoas, deixa eu voltar aqui, há um aumento na poupança, ela se desloca para frente, porque as pessoas vão poupar mais. Entre os motivos, porque para muitos países há um período maior para se aposentar, você se aposenta mais velho, então você tem mais anos poupando para formar a sua aposentadoria. Um aumento na desigualdade, então é mais renda nas pessoas mais ricas que têm uma propensão marginal a consumir menor, ou seja, elas poupam mais, daí está indo mais renda para elas, como elas poupam mais, a poupança agregada cresce, e também um ambiente de maior incerteza econômica, e daí aumenta a poupança no sentido da precaução. E o investimento, ele cai, ele se reduz por vários motivos: uma desaceleração do crescimento da força de trabalho, maior eficiência no uso de capital. Daí o exemplo mais simples de entender é o uso do Uber e do Airbnb. O Uber, você não precisa mais ter um carro seu, você consegue pegar o Uber e se deslocar e se locomover na cidade sem precisar comprar um carro, então é um investimento a menos na economia. Mesma coisa o Airbnb, não precisa mais construir tanto hotel e tanto apartamento, porque fica mais eficiente o aluguel de imóveis já existentes, né? Você pode alugar um quarto por um período curto de tempo. Além disso, a tecnologia de informação reduz a necessidade de capital, porque fica mais na questão do investimento na tecnologia mesmo, né, e da inteligência. E aumenta o poder de mercado sobre as companhias, o poder de mercado, não, o poder do mercado financeiro sobre as empresas, as de capital aberto, obviamente, pressionando elas para pagar mais dividendos, ou seja, para remunerar mais rapidamente os acionistas,
e com isso essas empresas, elas, por estarem pagando mais dividendos por pressão dos acionistas, ficam com menos recursos em caixa e, portanto, investem menos. E daí o investimento agregado, ele tem essa queda aqui do vermelho para o azul. Então seriam essas as explicações de por que as economias estão crescendo menos do ponto de vista novo keynesiano. Passa por essa ideia de oferta agregada de recursos, ou seja, poupança agregada e investimento agregado. Tem outras variantes também, que é uma específica só do lado da oferta, que as pessoas estão trabalhando cada vez menos, e isso se traduz em menos produção. Cada vez menos a educação tende a contribuir para o crescimento da produtividade, porque antigamente, quando as pessoas iam até um ensino técnico e poucas iam até a universidade, você conseguia puxar mais pessoas para dentro da universidade, ter uma qualificação maior, e isso elevaria a produtividade. Com o passar dos anos, todo mundo já é bem educado, então não tem mais muito de onde tirar a produtividade pela via da educação. O aumento da desigualdade também, de novo. E a questão do aumento do endividamento dos principais governos, né, dos principais países em relação ao PIB. Então, esse aumento dessa dívida em relação ao PIB aumenta o serviço dessa dívida, e a contraparte disso é que os governos passam a tributar mais para ter os recursos para pagar essa dívida. E, por fim, a ideia da histerese, que é um termo que é o seguinte: crises não são temporárias, os efeitos são permanentes. Então, quando alguém perde o emprego e fica um ano desempregado por conta de uma crise, essa pessoa é um ano a menos que ela estava trabalhando, aprendendo e adquirindo novas capacidades. E por conta disso, ela tem menos capital humano do que ela teria se ela não tivesse se desempregado. Então, toda crise ela acaba diminuindo a produtividade agregada, ou pelo menos o potencial de produtividade da economia, porque a sua força de trabalho desaprende, ou deixa de aprender tanto, deixa de se tornar tão produtivo. Essas são explicações mais do lado do mainstream, da profissão, dos economistas, né, obviamente, e mais vinculados aí à escola novo keynesiana, mas também temos os pós-keynesianos e os marxistas. Para os pós-keynesianos a explicação é diferente. Ela vem nas mudanças de regulação e de orientação de política econômica a partir dos anos 80, com o advento do neoliberalismo, do consenso de Washington. A preocupação passa a ser não mais com pleno emprego, que eram as ideias que vinham dos anos 70, 60, 50, e sim com a estabilidade de preços, e por isso se defende mais uma política monetária focada apenas no combate à inflação e uma política fiscal austera, ao contrário do que havia antes, que se imaginava em ter uma política fiscal mais ativa para sustentar o nível de emprego e aumentar o crescimento. Com essa mudança no pensamento da política econômica, obviamente, se você está migrando de uma política econômica que é voltada a gastar mais e a sustentar o crescimento e o nível de emprego para uma que é mais austera, obviamente vai crescer menos. Então, para os pós-keynesianos, essa é a principal explicação dessa queda na taxa de crescimento que vem acontecendo gradualmente com as principais economias do mundo. Passa muito pela política fiscal menos ativa, mas também tem a questão da flexibilização do mercado de trabalho. O que é isso? Flexibilização do mercado de trabalho é tirar regulamentações no mercado de trabalho. Então, aumentar a contratação de terceirizados, diminuir o salário mínimo ou não fazer com que ele cresça tanto, não ter a rede de proteção ao redor do trabalho, que, por exemplo, seguro-desemprego, 13º, coisas do tipo. Então, tudo que diminui os direitos trabalhistas, e é um tipo de política muito implementada desde os anos 80, reduz a renda dos trabalhadores e com isso é menos consumo. Então, se pensar na equação do PIB, você tem menos G pela política fiscal austera e menos C por conta dessa flexibilização do mercado de trabalho. Além disso, tem esses três fenômenos aqui: globalização, race to the bottom, que eu já explico o que é, e fluxos de capitais livres. O que é essa aqui do meio, que é a principal? É o advento da China e países do leste asiático que conseguem produzir muito barato porque eles têm salários muito baixos e eles exportam produtos industrializados muito baratos que ou destroem os empregos nas principais economias ou forçam os trabalhadores a não terem mais ganhos salariais, né, deixar o salário estagnado ou reduzi-lo, para poder ser competitivo em relação aos produtos chineses. Essa race to the bottom, que seria uma corrida para baixo, é no sentido de que você tem um nível salarial global. Surge um país que comercializa produtos, exporta para o mundo todo,
de modo competitivo com um nível salarial mais baixo, os demais países vão reduzir também o seu salário para ser competitivos com esse novo país. E assim vai cada país reduzindo o salário para se tornar competitivo. A contraparte disso é que há cada vez menos salários menores indo para os trabalhadores, o que reduz o crescimento também, no mesmo sentido que eu expliquei antes. Então, para os pós-keynesianos ou para os estruturalistas, essa é a principal explicação de por que as economias estão caindo. Não passa por essa ideia de que a poupança agregada foi para um lado, o investimento agregado foi para outro, até porque pós-keynesiano, a maioria nem acredita nessa ideia de taxa natural de juros. E por fim, os marxistas, e para eles o principal processo é a centralização do capital. São empresas cada vez maiores, são ricos cada vez mais ricos, né, bilionários, grandes corporações multinacionais, muitas vezes um fluxo de caixa maior que o PIB de países inteiros, e a ascensão do setor financeiro em relação, né, ele ganha proeminência em relação ao capital produtivo. E daí aqui tem uma explicação que é um pouco parecida com a dos novos keynesianos, né, que as decisões das empresas elas passam a vir do mercado financeiro e dos acionistas e não do conselho de administração da empresa. O governo é mais influenciado pelo lado financeiro do que pela indústria, e daí também, por conta dessa influência, se favorece mais políticas austeras para conseguir pagar a dívida. As empresas, daí de novo, né, passam mais dividendos para os acionistas, sobra menos dinheiro para conseguir investir. Essa centralização do capital diminui a concorrência entre as empresas, e concorrência é uma variável muito fundamental no pensamento marxista, porque quando há muita concorrência, a tendência da taxa de lucro é cair, e quando há pouca concorrência, ela tende a subir, só que o lucro vai para a mão de pessoas já muito ricas que tendem a consumir pouco. Então, esse processo de centralização do capital e ter cada vez mais firmas enormes, é só pensar na Amazon, né, que é muito grande, ela domina e vem dominando cada vez mais esse comércio começou com livros, né, mas hoje já tem até serviço de streaming. Então, ela vem crescendo muito, e como ela tem pouca concorrência, ou dependendo do setor não tem concorrência nenhuma, ela consegue ter uma taxa de lucro muito elevada pela ausência de concorrência, e daí é muito dinheiro indo para o bilionário, dono da empresa. Ele é tão bilionário agora que ele está entrando numa corrida espacial contra o Elon Musk, que é um outro bilionário, né? Então, coisas que só podem acontecer se houverem bilionários com muito dinheiro em mãos, né? Para eles estarem investindo em foguete para poder dar uma volta na Terra pelo espaço. Então, a explicação marxista passa nesse sentido: empresas cada vez maiores, menos concorrência, maior taxa de lucro, mais desigualdade, mais dinheiro nas mãos de pessoas que consomem pouco. Bom, gente, essas são as explicações, então, para a estagnação secular, e o fenômeno é esse que eu acabei de falar, de crescimento cada vez mais baixo das economias, vindo, né, na esteira da crise de 2008. Espero que tenham gostado do tema de aula. Qualquer dúvida, qualquer questão, podem entrar em contato com o e-mail. Nos vemos na próxima aula. Até lá!